Tá, vocês vão fazer o seguinte, vão criar uma pasta com o nome do projeto de vocês e abre ela no... Eu estou usando o VS Code para gerenciar meu projeto, então eu vou dar um Open em terminal aqui e vou fazer o seguinte, vocês vão ter que dar um npm install create react app -g, ele vai instalar o React globalmente. E o que vocês vão fazer agora? Depois de ter instalado o Create React, vocês vão criar o projeto de fato, que é digitando Create React App, vão colocar ponto barra, porque o que acontece? Agora vocês deveriam colocar o nome do projeto de vocês, mas como eu já estou dentro da pasta onde eu quero que o projeto seja criado, então só vou dar um ponto barra e digitar traço TypeScript e aí dar um Enter. Ele vai criar o projeto do React para mim. Está instalando todas as dependências, React, React DOM, React Script, todo e o template do TypeScript para mim. Eu recomendo usar o VS Code para ficar até mais fácil de acompanhar o vídeo. Enquanto está instalando, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui e vamos digitar Axios TypeScript, npm. Então o que vocês vão fazer? Vão vir bem aqui, vão copiar o TypeScript do Axios. Que como é que funciona? Ela foi movida para outro local, não está aqui mais. Tá, beleza. Como é que funciona? Normalmente toda lib que vocês forem instalar no TypeScript, ela normalmente vocês vão precisar instalar @types barra o nome da lib, porque vai ser o código da lib em TypeScript. Não sei se aqui no Axis vai precisar disso, mas talvez precise, talvez não precise, mas vamos lá. Aqui ó, TypeScript Axios. Talvez seja esse. Quando está instalando ali, vamos ver se ele vai carregar. Talvez não precise nem utilizar isso. Acho que não precisa. Mas umas coisas que vocês vão ter aqui é o Axios. Deixa eu até copiar aqui. npmi. Ainda está instalando. Ó, ele cria o package.json automaticamente. Aqui ó. TypeScript versão 0.1.0 e é um modo privado. Então já está aqui. Uma coisa que vocês vão fazer é dar um new.git ignore. Por que eu estou criando o git ignore? Porque eu não quero que na hora que eu subir isso aqui para o repository ele tenha o node modules. Então, tudo que tiver node modules, eu quero que ele rejeite. Eu quero que ele mande o node modules para nenhum local. Outra coisa que eu não quero que ele mande é o package lock.json. O que é esse package lock? Ele é um arquivo. Sempre quando você instala uma dependência ou faz alguma coisa que vai alterar o package.json, ele cria um arquivo package lock. É meio que um mapa daquelas alterações do que foi feito ali e tudo mais. Isso pode causar alguns bugs quando você está trabalhando em equipe e tem outros projetos para gerenciar. E você ou melhor, você está trabalhando em equipe, você dá um git clone do projeto e vai dar um npm install. Esse package log pode acabar entrando em conflito e tudo mais na sua máquina. Porque ele tem alguns caminhos de referência dentro dele da máquina anterior que gerou ele. Então, pode acontecer. Então, já adiciona aí. Outra coisa que a gente pode adicionar aqui também, deixa eu ver. Eu acho que por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Uma coisa que a gente vai ter que instalar aqui é o Axios, o Redux e outros projetos de gerenciamento de URL, de caminhos dentro do React. Ó, já criou o git ignore para mim aqui, ó. Já criou o git ignore com tudo. Então eu não preciso disso aqui. Isso aqui eu vou remover. Eu vou fazer esse aqui. Package lock.json. Vamos deixar ali. Build. O build ele não precisa também. Beleza. Vamos ver aqui. Ó, como é que ele criou? Ele criou esse projeto aqui pra gente, ó. Com final .tsx. Beleza. O que a gente vai fazer agora aqui?
Vamos falar as dependências. npm install Axios Redux Axios-save. Dependências salvas em --save são. Qual a diferença do save para o save dev? É que quando você der um npm run build, o que tiver em save dev não vai ser compilado no projeto, e o que tiver em save vai. Então é isso, é para isso que serve o save e o save dev. Essas são as diferenças dos dois. Além do que, se você não coloca save ou save dev, ele vai ser o que você instalou vai ser compilado também na hora de rodar um build. Porém, quando você for dar um git clone do seu repositório, não vai ter essa dependência que você instalou sem definir se ela vai ser que você instalou sem passar o --save. Então, sempre use um desses dois. Normalmente você vai utilizar o save. Então, vamos lá. npm save. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é Redux TypeScript npm. Vamos instalar o Redux TypeScript. Tá aqui, ó. React Redux TypeScript. Tá, vamos ver onde é que tá o Redux. Acho que é esse aqui. Tá, você vai ter que instalar o @type /redux e o Redux. Deixa ele terminar de instalar aqui. Tá, o que acontece? Vai dar um npm install Redux e vou colocar o TypeScript Redux aqui e dar um --save. Beleza? Ele vai instalar o Redux e o TypeScript do Redux. Esses dados aqui eu vou deletar todos, que não vou usar esse aqui. Vou deletar tudo, não quero esse aqui. A minha estrutura de pasta que eu trabalho é em padrão MVC, então eu sempre crio três folders, que são controladores, eu crio o meu folder das views e eu crio o meu folder das models. Como é que funciona isso aqui? Tudo que eu vou fazer de manipulação de dado, de filtro de dado, das views, eu vou jogar no controller. Agora, aquelas APIs, aqueles endpoints que eu vou utilizar o Axios para serem executados, eu vou jogar dentro da model. É parecido com como funciona dentro de um servidor. No servidor você tem os controladores que manipulam todos os filtros de entrada das OTAs e você tem as models que vai ser a comunicação direta com o banco de dados. Nesse caso a gente não se comunica com o banco de dados, a gente se comunica com a API. Então a comunicação da API vai ficar na model. Esse é meu padrão, você faz como quiser. Tá, e dentro da view eu vou criar uma outra pasta chamada components. E dentro da pasta components eu vou criar a pasta chamada pages. E dentro dessa pasta pages eu vou colocar uma nova pasta, ou dentro da pasta view eu vou colocar uma pasta chamada layout. Nem sei se vamos precisar dessa pasta, mas vamos deixar ela aqui. Que arquivo de CSS, essas coisas que eu quiser colocar, eu vou colocar aqui, de estilo. Beleza? O que vai acontecer agora? A gente precisa criar o nosso app. E como que a gente cria isso? Aqui no package.json, a gente definiu qual seria o arquivo. Cadê ele? É lá no src. Ele tem aqui o item, cara. Cadê? Ele tem um item, deixa eu ver aqui como é que eu tinha feito, que eu nem lembro mais. Ele tem um index. Ele tem um index que gera isso aqui. Tá, beleza. O que eu faço? Eu vou aqui em src, new file, index.tsx, que é TypeScript, e vou criar os meus itens aqui. O que acontece, galera? Vocês vão ter dois itens aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Tem um app, tem um React, How to Done, tem um monte de coisa aqui dentro.
Tem um provider, tem um reducers, tem um monte de item aqui dentro. O que acontece? Eu tenho React Routed On, então eu tenho o seguinte. Eu vou dar um import app from ponto app, ou melhor, app, só app. Eu vou vir bem aqui e dar um new file app.tsx, e aqui eu vou dar um app. Tá, beleza. O que eu vou fazer? Import React from React class app extend react.component, e aqui que vem a jogada. Esse aqui é um TypeScript, então tu tem que passar o state e o props para cá. Tu vai fazer isso e fazer isso aqui, ó. Você vai dar um constructor props, recebendo props, e tu vai ter o... Acho que o state não tem aqui, na verdade, é só o props. Tu vai ter isso e tu vai ter um this.state recebe state, que a gente vai criar já já. E você tem um render. O render tem isso. Eu vou dar um try catch aqui dentro. Você tem um render que vem com isso aqui. Vou dar um try catch aqui, porque se der erro na aplicação, eu quero que ele retorne alguma coisa aqui. Então a gente vai dar um return p e vai dizer aqui o que é o erro. Tá, vai ser esse aqui, beleza? E aqui se der um return, vai ser só algo como funcionou, /p, funcionou. Tá, o que a gente vai fazer agora aqui? Vamos dar um export default app. Beleza, já dei o export default /app, auto import props. Não, a gente vai criar uma interface aqui, ó, interface props que vai receber n. Ela é do tipo n, só me engano. Props, o props que ele vai receber não vai ter props. Deixa eu ver aqui, pode ser n. Deixa eu ver se dá pra fazer assim. Ah, tá, aqui eu tenho que dizer o que ele vai receber. Então ele vai ser n... vai ser um objeto vazio mesmo. Por enquanto só um objeto vazio. E o states. Ah, tá, vou definir um props. Então eu tenho que dar um super props aqui dentro. Beleza, agora que eu tenho que definir o state. O state é a interface também. Interface é um objeto vazio aqui por enquanto. A gente não precisa receber isso. Variedades here. Tá, eu tenho... Ué, mas eu tô com o state aqui. Ah, tá. É porque o state vai ter que ser definido assim, ó. Hã? Tá, this.state. Ah, tá. State recebe state. State. Eu não posso definir, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu não posso definir dentro do constructor, eu tenho que definir aqui. E tenho que chamar de state. E o que acontece? Os valores que eu for alterar, eu altero aqui direto. Se eu quiser que isso aqui seja alterado, eu tenho que colocar assim. Eu tenho que colocar assim. Tipo, UID. Ele é do tipo string. E tá vendo o que ele está reclamando? Por que ele está reclamando? Ele está falando que na interface do state eu defini que teria um UID. Porém, na hora de montar a minha classe app, eu não criei esse UID aqui. Ou seja, está faltando algum valor. Eu falei que tinha um valor, mas na hora de montar não tem nada sendo passado para cá. Então, ele vai me avisar que eu preciso de algum valor. E ele também reclama que se eu colocar 0, ele dá erro. Por quê? Porque ele fala que lá na minha interface eu falei que o valores do state seria, o ID do state seria um valor do tipo string. Então por que eu estou passando um valor do tipo inteiro? Então isso aqui não pode. Então a gente tem que colocar algo como entre aspas 1, 2, 3, sei lá. Aqui ele já aceitou. Então basicamente a gente tem funcionando o que era para funcionar. Tá rodando? Tá.
Então vamos dar um ponto barra aqui e chamar o nosso app. O que a gente vai fazer agora? npm start. Para ele compilar e ver o que vai acontecer. Tá dando erro por algum motivo. Isso look TypeScript by npm. Ah, tá. Eu não tenho o TypeScript instalado. Então, -G. npm install TypeScript -G. Pronto, tem TypeScript instalado. Então vamos no npm start. Tá falando que o TypeScript não está instalado. Tá, TypeScript. Então vamos lá no npm. npm TypeScript. Tem que instalar o TypeScript. Tá aqui. Ah, tá. Ele tá falando que é o seguinte, eu coloquei o nome do meu pacote de TypeScript, por isso que tá dando erro. Então eu vou dar um find in folder aqui, ou melhor, eu vou dar um review em Explore aqui e vou remover daqui, ó, remove from workspace. E aqui eu vou mudar o nome do meu projeto para PJ de projeto. Vou ter que fechar o meu negócio aqui. Tentar novamente. Vamos abrir aqui de novo. E vamos fazer o seguinte. Vamos add folder. TypeScript PJ, add. Aqui eu vou dar um open. Eu vou dar um npm --save -dev. E vamos esperar ele instalar o TypeScript aqui. Tá, o que ele está reclamando? Ah, o nome do projeto é TypeScript, mas é TypeScript PJ, tem que alterar aqui também. Beleza, bora ver se agora ele instala. Tá, instalou, então não npm start. Bora ver como é que tá o meu... Ah, ele tá usando o ES5. Eu vou usar o ES 2020. Eu vou alterar esse aqui porque eu quero o ES 2020. Eu não quero esse carinha aqui. Outra coisa que eu vou permitir é JSX. Vamos lá. JSX. Não. Tá reclamando de erro aqui. Ele tá falando o seguinte. Ah, tá. Tem que instalar o TypeScript do React Rotterdam. Também que não foi instalado. Então vamos lá. --save -dev. Beleza, vamos ver se agora vai. E aqui ele já adicionou para nossa... Aqui, ó, dependências. Ah, agora rodou. Rodou, funcionou. Beleza, tá aqui, ó, funcionou. Então a gente tem um projeto todo em TypeScript. Já tem um projeto aqui em TypeScript. E aqui, utilizando o gerenciador aqui, a gente pode ver, ó. Se eu mudar esse carinha para true, bora ver o que acontece. Aqui ele não reclama de nenhum erro. O único erro que está dando aqui é que ele está falando que eu estou usando um constructor. Eu chamei um construtor aqui, porém ele não está servindo para nada, porque eu não estou utilizando nada dentro do construtor. Isso não é um erro de fato de sistema, vai funcionar tudo normalmente, mas ele fala que não tem necessidade. Por quê? Para que serve o construtor? O construtor serve para que sempre quando tua classe for instanciada, ele vai ser executado o que tiver dentro do construtor. Então, assim, eu estou usando ou não estou usando esse construtor?
Eu estou usando esse construtor, só que o React não sabe de que eu estou usando esse construtor. O que acontece? Aqui no index, eu estou chamando o app, mas quando eu colocar o provider aqui do React, do Redux, eu vou passar um props para esse app. Porém, o React aqui, na hora que eu instancio o construtor aqui, ele não tem noção de que lá no index eu passei um props para cá. Ele não sabe disso. Então, não tem. Por isso que ele fica relatando aquele erro. Mas se você tem noção de que você está passando props de fato, se você tem o controle da tua aplicação e tu sabe que tu está passando props, mesmo ele avisando dando aquele alerta, beleza. Agora, se você não tem um controle da tua aplicação e tu não sabe se tu tá ou não passando props, remove, verifica se funcionou normalmente, do jeito que tu precisa. Se funcionou, beleza. Se não, volta ao constructor props. Ok? Então aí é contigo. Mas de resto está funcionando certinho aqui. Parece que está tudo ok. Então é isso, galera. Valeu aí. Até a próxima.